hoje, na nossa série de entrevistas ao cargo de conselheiro tutelar, estamos recebendo aqui a candidata Bernadette Moraes. Bernadette, fique à vontade para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Rádio Capela, ao Adriano, a oportunidade de estar aqui e também elogiar pela excelente iniciativa de convidar todos os candidatos ao Conselho Tutelar para que possa se apresentarem e relevando esse órgão de tanta importância que é o Conselho Tutelar. Falando um pouquinho de mim, sou Bernadette Moraes, casada com Ronaldo Moraes há 30 anos. Nós temos 2 filhas, Bruna, de 25, professora de Química, Isabela, de 18, estudante de Estatística. E eu quero dizer que eu amo a minha família, eu amo viver em família e sou grata a Deus pelas cidadãs de bem que as minhas filhas são e o quanto elas podem cooperar também para a comunidade, para a sociedade. Falando um pouco da minha formação, eu tenho magistério, sou analista de sistemas e tenho curso de teologia. Hoje eu atuo como conselheira de famílias, de jovens e adolescentes. Também sou gestora de ensino infantil religioso na igreja que eu participo. Também sou participante da ACES, da qual eu sou uma das fundadoras, que é uma organização que nós temos ali em Valinhos, Associação Cristã Cuidar, Ensinar e Servir, uma associação que assiste crianças em estado de vulnerabilidade no contraturno escolar, oferecendo lazer, esporte, arte, cultura, dança, música. E eu ajudo lá também em oficinas de arte, oficinas de ética e cidadania, aconselhando famílias, dando palestras para as mães, participando de roda de conversas. Agora, a pergunta que a gente faz, que é uma pergunta em comum para todos os candidatos, é: por que você quer ser eleita conselheira tutelar? Vou só pedir para que aguarde o nosso cronômetro. São 3 minutos para responder essa pergunta. Só um minuto, agora sim. Pois não. Eu quis me candidatar ao Conselho Tutelar porque eu penso que é mais que um trabalho, é uma missão de vida, né? Não consigo encarar o ser conselheira tutelar somente como um trabalho, mas sim como uma missão de vida. E eu, a minha vida toda, né, assim, vida toda não, mas digamos que assim, nos últimos 30 anos, o que eu mais tenho me dedicado é o material humano mesmo, é trabalhar com famílias, com jovens, com adolescentes, no ensino de crianças mesmo, e aconselhando essas famílias, estando muito próximo. Esse é o nosso material de trabalho. E eu creio que ser conselheira tutelar é dar um passo além nessa missão, que eu tenho sentido esse chamado hoje, para poder servir mais a sociedade, sair um pouco da minha área de conforto e também poder ajudar, né, crianças, adolescentes e famílias que vivem em estado de vulnerabilidade e precisam ter os seus direitos assistidos. É isso que eu quero. Eu coloquei para mim mesma 3 metas que se eu for eleita, para eu alcançar, né, que eu quero. Primeira meta, poder, durante o meu mandato, marcar vidas de crianças e adolescentes, né? Dizer para eles que eles podem sair dessa situação, ser uma voz de socorro para essas vidas, dizer que vocês podem sonhar, você está sendo atendido agora, tem alguém olhando para você, né? Queria também marcar essa geração desse período de 4 anos e também deixar para Vinhedo um legado de prevenção de violência, de violação de direitos de crianças, né? Não só trabalhar como um pronto-socorro, um pronto atendimento que vai e socorre, mas ter uma proximidade com a área de educação, descobrir
tirar um raio-x mesmo, que eu creio que o maior raio-x para você saber sobre uma criança, saber sobre a família e o entorno ali, o lugar onde ela mora, é conversando com o educador. Eu venho de uma família de educadores e eu sei que quando você conversa com o professor, você tem um raio-x da sociedade, e eu creio que o Conselho Tutelar, tendo essa proximidade com as escolas, vai poder fazer a diferença na prevenção, descobrir o que está acontecendo naquele entorno daquela escola, se é oferta de droga, se é criança com tempo ósseo na rua, né, se é criança sem assistência médica, o que está acontecendo, para a gente trabalhar na prevenção. Agora nós vamos para a pergunta da imprensa. Vamos fazer um sorteio aqui. A pergunta que veio dos órgãos de imprensa, eu agradeço imensamente os órgãos de imprensa que enviaram perguntas aqui para a Rádio Capela FM. Nós vamos fazer o sorteio da pergunta número 1 da imprensa, do Jornal de Vinhedo. A gente agradece a redação do Jornal de Vinhedo. Muito obrigado. Bernadette, dentre as atribuições imputadas ao conselheiro tutelar, qual você acha mais importante das atribuições? Só vou pedir para que aguarde o tempo na tela. A gente vai colocar o tempo. Fique à vontade, Bernadette. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele prevê 20 atribuições, ali no artigo 136. Mas como essa pergunta ela é bem pessoal, né? Fala qual a atribuição que eu acho mais importante. Eu acho que a que mais me chama atenção, mais apaixonante, é a primeira atribuição, que fala do atendimento, do momento do atendimento, em que você tem o contato com a criança, com o adolescente, que sofreu uma violação de direito, quer seja algo simples, né, simples de ser resolvido por algum serviço da rede, ou algo mais complexo, como um abuso, uma violência. Para mim, essa, sim, eu acho que é muito importante, porque aí é o start de todo o socorro que você vai oferecer para aquela criança, né? E que você também, é como assim, imagine a gente numa situação de risco e que você não sabe o que fazer e alguém chega e te estende a mão. Eu acho que isso é muito, muito gratificante, você poder estender a mão nessa hora para essa criança e falar, calma, você está sendo ouvida. Calma, essa situação vai acabar, a sua vida vai mudar, porque eu acho que só quem vive em situação de violência, de confrontos familiares, de vulnerabilidade, sabe o que passa. Não é fácil, e acho que ter uma voz de fora que fala, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, e alguém que vai atrás para que os seus direitos sejam cumpridos, eu acho isso assim maravilhosa. Eu sou apaixonada por essa primeira atribuição. É lógico que depois de tudo isso vem todo o trabalho, né, para a gente acionar a rede de proteção a essa criança, fiscalizar e fazer todos os demais aí que tem que acontecer para que essa criança seja assistida. Mas eu deixo aqui a primeira atribuição como a minha escolha. E agora vamos à pergunta da população, perguntas essas que chegaram através do nosso WhatsApp e também coletadas pela nossa equipe da Capela FM, perguntas da população, fazer um sorteio aqui do número da pergunta, também a primeira, quais as atribuições de um conselheiro tutelar? Só um minutinho para acertar o nosso tempo, fique à vontade. Primeira ser entrevistada, todas as perguntas número 1, né? As atribuições do Conselho Tutelar, né, conforme eu já respondi, né, elas estão registradas no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A maior parte delas a gente encontra no artigo 136, são 20 atribuições. Mas eu quero falar aqui de uma maneira assim mais didática, mais prática, mais acessível para que a população entenda, né? E entenda também a importância do Conselho Tutelar e o quanto é importante ele na vida das crianças, dos adolescentes, da família e da sociedade, né? Vou resumir as atribuições sendo assim. A primeira atribuição, como eu já citei na minha resposta anterior, é o atendimento. Atendimento com atenção, né? Com amor, com carinho, com dedicação à criança, ao adolescente, aos pais e responsáveis, fazer uma anotação de tudo aquilo que foi importante, que foi falado pela criança,
fazer reuniões com todo o colegiado, porque eu queria deixar também registrado aqui que o Conselho Tutelar, ele é um colegiado. O conselheiro tutelar não toma decisões sozinho. Eu acho isso muito lindo, que o ECA descreveu ali na lei, que a gente toma decisões em conjunto. Então, fazer essas reuniões e, depois disso, requisitar os serviços da rede, né, de proteção, que o ECA também prevê uma rede de proteção dos direitos das crianças e adolescentes. E aí a gente determina quem que vai ajudar. É a saúde, é a educação, é a segurança, a gente delega, né, para que essa rede de proteção cumpra o direito da criança e do adolescente. Também fiscalizar, para que ver se tudo está correndo bem, se essa criança está sendo assistida, se a medida que foi delegada está sendo cumprida. Essas são o trabalho de atendimento mesmo. E depois disso também tem outra parte, conforme eu já também falei anteriormente, que é o trabalho de prevenção, que o Conselho Tutelar pode e deve trabalhar na prevenção. Que aí eu digo assim, aquela proximidade das escolas, de onde há criança, para que a gente faça um raio-x dessa criança, da família, da comunidade, o entorno onde vive essa criança, para detectar problemas, situações de risco e o que o Poder Executivo pode fazer. Aí o Conselho Tutelar, juntamente com o CMDCA, pode ajudar, né, para que sejam criadas políticas mesmo que assistam essas crianças, né, que sejam lazer, esporte, cultura e tudo mais. E agora, por fim, a gente agradece imensamente aqui, Bernadette, ser a primeira, né, a ser entrevistada nessa série que vai até a sexta-feira. Então, você é nosso convidado. E aí, tem 2 minutos para as considerações finais. Fique à vontade, só vou colocar o tempo na tela. E, ok, fique à vontade. Mais uma vez, eu quero parabenizá-los, viu, Adriano, aqui da Rádio Capela, por essa iniciativa, que eu acho que é o que a gente precisa mesmo, de divulgação, de informação constante, contundente. É isso que a gente precisa. Eu acho que vocês devem continuar com isso, divulgando o ECA, divulgando direitos, porque a pessoa que é sujeita de direito, ela precisa saber que ela tem direito. Porque a gente só cobra um direito quando a gente sabe que a gente tem esse direito, né? Então, e essa iniciativa de vocês, muito boa, muito excelente mesmo. E o que eu queria deixar aqui é um apelo para a população. Gente, tira um tempinho do domingo de vocês. É rápido. Vinhedo é uma cidade pequena. A Capela é super perto, né? A escola é excelente, vai ser uma votação rápida, não vai ser uma votação de grandes filas. Tire um tempinho e seja a voz daquele que não tem voz. Criança, adolescente, na sua maioria, o público atendido pelo Conselho Tutelar não vota, somos nós que votamos. Então a gente tem que estar ali presente para defender o direito dessas crianças. Nós temos que nos importar com que as crianças tenham direito assistidos. Crianças com direito assistidos é uma sociedade muito melhor, todo mundo sai lucrando. Então o meu apelo é: participe da eleição. Eu agradeço pela confiança, é lógico, peço o voto de vocês, né? Meu número é 14 e é isso aí. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos recebendo aqui no estúdio a Patrícia Gomes. Patrícia Gomes, que vai se apresentar, né? Vai se apresentar aí a Patrícia. Patrícia, fique à vontade para a sua apresentação. Obrigado por ter vindo. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade da rádio por estar aqui me apresentando. Eu sou Patrícia Gomes, é a primeira vez que eu me candidato ao Conselho Tutelar, tenho 26 anos, sou casada, tenho uma filha de 11 meses, sou formada em Pedagogia e pós-graduada em Educação Infantil, já trabalhei com ações sociais para arrecadações de alimentos para as crianças e sempre trabalhei com muito amor e muita dedicação. Patrícia, e por que você quer ser eleita conselheira tutelar? Só vou pedir para que aguarde, a gente vai colocar o cronômetro na tela. Agora sim, Patrícia, fique à vontade. Bom, eu quero ser eleita ao Conselho Tutelar
porque é muito importante, né, lidar com as nossas crianças e adolescentes, e eu quero garantir esses direitos, zelar pelos direitos das crianças e adolescentes do nosso município, porque é uma jornada assim, muito importante, chega a ser uma missão muito importante, né? Então, eu me sinto preparada, quero aprender muito por ser a primeira candidatura, então vai ser tudo na questão da prática e eu espero fazer o meu melhor sempre. E agora a gente vai fazer a pergunta dos órgãos de imprensa. Quero agradecer a todos os órgãos de imprensa que enviaram, né, encaminharam perguntas aqui para a gente, né? Todos os órgãos de imprensa que encaminharam. A pergunta é a pergunta número 19, né? A pergunta que veio da redação da Capela Meu Orgulho. Obrigado. Lembrando que essas entrevistas também vão para a página Capela Meu Orgulho. É perguntando qual o papel do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Qual o papel do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Patrícia, só vou pedir para que a gente coloque aí o cronômetro na tela. Só a gente vai acertar o cronômetro e aí sim. Patrícia, fique à vontade para a sua resposta. Bom, ele propõe, delibera e controla as políticas públicas municipais voltadas para as crianças e adolescentes do município, né, do mundo todo, aliás. E agora a pergunta que chegou dos nossos ouvintes. Quero agradecer também você que mandou pergunta através do nosso WhatsApp. As perguntas também que foram coletadas pela equipe da Capela FM. Vou fazer o sorteio da pergunta. Pergunta de número 4. Vamos para a pergunta de número 4. Patrícia, o Conselho Tutelar deve realizar fiscalização de bailes e boates? Repetindo a pergunta, o Conselho Tutelar deve realizar a fiscalização de bares e boates? Só pedir para acertar o tempo. Tempo na tela. Patrícia, fique à vontade. Bom, não é de responsabilidade do Conselho Tutelar, pois o Conselho Tutelar ele não é um órgão, não é uma segurança pública. Porém, se nessa boate, nesses bailes, estiverem os direitos das crianças estiverem sendo violados e tiver uma denúncia, sim, o Conselho deve ser acionado. Então, iremos até o local e ver qual é o caso que está acontecendo. E, Patrícia, para finalizar, né, queria que você fizesse as suas considerações finais. Desde já também agradecemos aqui a sua participação. Então, fique à vontade para as suas considerações finais. Novamente, eu quero agradecer a oportunidade de estar me apresentando. Quero que você saiba a importância de estar indo votar. É muito importante que você esteja lá, pois estamos lidando com crianças e adolescentes. Temos que pensar que a criança é a luz para o nosso futuro. Então, eu conto com o seu apoio. Espero você dia 1º/10. Fico muito feliz de estar me candidatando pela primeira vez. Quero dar o meu melhor, sou muito dedicada no que eu faço e conto com o apoio de vocês. Muito obrigada. Estamos recebendo aqui a Jaqueline Ribas. A Jaqueline Ribas, que vai fazer a sua apresentação. Jaqueline, agradeço já a sua presença, você ter vindo aqui. Só peço para que aguarde a gente colocar o tempo na tela. Jaqueline, fique à vontade para a sua apresentação. Muito obrigada, Adriano. Eu queria agradecer, né, a princípio, por essa oportunidade de estar aqui me apresentando, né, falando um pouco, aí, respondendo aí as perguntas que porventura forem feitas. Meu nome é Jaqueline Ribas e eu tenho 47 anos, né? Sou formada em magistério, né? Onde trabalhei por 12 anos, trabalhei em todas as áreas, em todas as séries, desculpa. Trabalhei com educação infantil, né? Educação fundamental, e tenho feito um trabalho assim em igrejas, né? Em arrecadação de alimentos, voltado para essa área, né? E sou formada também em Direito, né? Onde me apaixonei, uma área onde eu me apaixonei. E saindo da educação, né? Eu trabalho com crianças, eu entrei na área do Direito, mas também achei
sempre quis estar voltada para essa área, né? Trabalhando com, pesquisando, estudando, nessa área de direito de família, né? Direito da infância e juventude, que é uma área que eu gosto muito, né? Eu, por ser mãe também, já de 4 filhos, né? 3 netos. Como eu disse, sou formada em Direito e sou pós-graduanda em Mediação e Conciliação de Conflitos Sociais, né? E familiares. E é isso. Jaqueline, a próxima pergunta é uma pergunta em comum que a gente faz para todos os candidatos. Por que você quer ser eleita conselheira tutelar? Só peço para que aguarde o tempo na tela. Tempo na tela, fique à vontade, Jaqueline. Então, como eu acabei de dizer, sempre trabalhei nessa área, né? Trabalhei com crianças, né? E indo para a área do direito, é uma área que foi onde eu achei, um caminho que eu achei para continuar nessa área, né? Trabalhando aí com proteção, né, dos direitos da criança e do adolescente, né? E peço a oportunidade da população, né, para mostrar um pouco mais dos meus projetos, do meu trabalho na área da infância e juventude, né? Eu pretendo desempenhar, né, o máximo que eu puder, trabalhar com excelência nesse cargo, né, aí na defesa e direitos das crianças, né, e adolescentes da cidade de Vinhedo. Patrícia, nós vamos fazer a pergunta da imprensa, agradecendo os órgãos de imprensa que encaminharam as perguntas para a gente. Sortear a pergunta número 8. O veículo de imprensa que nos encaminhou essa pergunta é a redação da VV8 TV. Redação da VV8 TV, qual a composição do Conselho Tutelar? Você conhece aí a composição do Conselho Tutelar. Vou pedir só para que aguarde ao tempo na tela. Fique à vontade, Jaqueline. Essa composição ela vem registrada, né, na Lei 8.069 de 1990, né, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Conselho Tutelar ele é formado por 5 membros, né? Esses membros são eleitos pela população, né, no nosso caso, pela população vinhedense, né? É um órgão autônomo, embora ele seja administrado, auxiliar, né, do serviço administrativo da cidade, né, executivo da cidade. Ele é composto por 5 membros, como eu já disse. Esses membros eles ficam no cargo por 4 anos, né, sendo possível várias outras eleições. E isso, basicamente, né? E agora a pergunta que veio da população. Vamos sortear aqui a pergunta da população. Agradecer a você que mandou a pergunta no nosso WhatsApp, pergunta de número 6. A pergunta de número 6. Agradecer quem mandou para o nosso WhatsApp, também pelo nosso e-mail. A pergunta é: como deve ser, aqui é da população, como deve funcionar a chamada rede de proteção à criança e adolescente? Como deve funcionar essa rede de proteção à criança e ao adolescente? Pedir só para que a gente ajuste o tempo aí na tela. Tempo na tela, fique à vontade, Jaqueline. Essa rede de proteção, ela é um conjunto, né, do ECA, juntamente com a administração pública, CRAS, CREAS, CAPS, né, escolas também, instituições que trabalham com crianças e adolescentes, e elas devem funcionar em harmonia, né, ali, conectadas uma com a outra, para que esse trabalho, né, feito voltado à criança e adolescente, eles sejam cumpridos assim, na íntegra, né, cumprindo o que está escrito na lei, né, no ECA. E é isso, eu acho que tem que ser trabalhado conjuntamente, né, com respeito, com ética. A gente agradece a sua participação e deixar agora a consideração final, só vou colocar o tempo na tela. Jaqueline Ribas, candidata, vai fazer as suas considerações finais. Tempo já na tela, fique à vontade, Jaqueline.
Obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade, né? Queria pedir desculpa que o nervosismo, que a gente sempre fica no fundo com aquela ansiedade. Queria agradecer a população que está nos ouvindo e pedir o apoio, né? Vai ser essa a minha primeira candidatura. Eu espero ser eleita, né? E fazer um bom trabalho para que eu possa ser eleita outras vezes. E peço apoio, sim, da população para que votem em mim. Jaqueline Ribas, número 21. Muito obrigada. Nós estamos recebendo hoje a Daniele Souza. Daniele Souza já está aqui nos estúdios e a gente vai fazer a apresentação. A Daniele fica à vontade para fazer a sua apresentação. A gente agradece imensamente. Dani, fica à vontade para a apresentação. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Capela FM. E boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela internet. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco aí do conhecimento do Conselho Tutelar e do ECA, e parabenizar a Rádio Capela FM por essa oportunidade, a todos os candidatos, que é de suma importância, e também ressaltar o trabalho do Conselho Tutelar e a importância que é o trabalho do Conselheiro Tutelar para a sociedade, aí representando as nossas crianças e adolescentes. Eu sou a Daniele Souza, eu tenho 42 anos, eu sou casada há 23 anos com o Ricardo, tenho um filho, o Luiz Henrique, de 19 anos. Eu nasci aqui na cidade de Vinhedo, moro aqui desde então, nunca saí daqui de Vinhedo. Tenho orgulho da minha cidade, né, de ver o quanto ela desenvolveu, evoluiu. E tenho orgulho principalmente do meu bairro, que eu sou moradora aqui do bairro da Capela. A minha família chegou aqui, né, se mudou aqui para o bairro bem no comecinho das primeiras casas. Estudei na primeira escola do bairro, a Escola Madalena Lebes, a Escola Dom Matias. E, então, tenho muito orgulho do bairro, desse desenvolvimento, porque nosso bairro é considerado praticamente uma mini cidade dentro da cidade de Vinhedo. Quanto à minha formação, eu sou formada em Pedagogia Plena e tenho pós-graduação em Gestão de Políticas com ênfase em Rede de Defesa de Direitos. Antes de estar como conselheira tutelar, eu fui voluntária, fiz trabalhos voluntários em igrejas, em ONGs, né, trabalhos ali atendendo famílias, aconselhando as crianças, adolescentes, suas famílias. E por 14 anos eu desenvolvi esse trabalho, que foi aí que acabou me inspirando, estar representando as famílias, sendo a voz das crianças e adolescentes. Atualmente, então, estou como conselheira tutelar aqui no município de Vinhedo por 3 mandatos consecutivos, no qual essa função tornou a minha paixão. Eu sou militante da causa e, desde então, me especializo aí na área da infância e juventude. Agradeço a candidata e vamos para a primeira pergunta, que é uma pergunta comum para todos os candidatos. Por que quer ser eleita conselheira tutelar? Tem 3 minutos para responder essa pergunta. Só peço que aguarde a gente colocar o tempo aí na tela. O tempo já na tela. Fique à vontade, Daniela. Como eu disse, já estou como conselheira tutelar, e quando decidir estar como conselheira tutelar, eu vi ali a necessidade de poder representar a família e principalmente ser a voz das nossas crianças e adolescentes, que infelizmente ainda hoje acabam sendo silenciadas na nossa sociedade. E hoje estou em busca da reeleição porque eu acredito que toda a experiência, conhecimento e dedicação que durante esses 3 mandatos aí que adquiri, ele pode contribuir muito aí para continuar nesse trabalho, nessa função. Tanto eu vejo isso que é importante, Adriano, em 2015, a lei, ela alterou a lei federal, que antes o conselheiro tutelar ele podia se reconduzir apenas 2 vezes. E o deputado criou ali um projeto de lei que foi aprovado. Então, desde 2016, o conselheiro tutelar ele pode se reconduzir de forma ilimitada, desde que passe pelo processo de escolha. E o texto da lei que foi aprovado, ele ressalta a importância de que o bom conselheiro ali, atuante, comprometido, que a população possa continuar escolhendo ele para ali está representando, não que a lei o impeça de representar. Então, por isso, eu me sinto capacitada para estar continuando, porque eu busquei conhecimento, eu conheço toda a dinâmica do trabalho, conheço as dificuldades da família, e eu sei que eu posso continuar a estar representando, aí, contribuindo para o Conselho Tutelar de Vinhedo. Agora temos a pergunta da imprensa. Nós vamos sortear aqui a pergunta da imprensa e já agradecendo aos órgãos de imprensa que encaminharam
as perguntas aqui. Pergunta de número 8. O órgão de imprensa que encaminhou essa pergunta foi a VV8 TV, redação da VV8 TV. A composição do Conselho Tutelar. Qual a composição do Conselho Tutelar? Também 3 minutos para responder essa pergunta. Só peço que aguarde o tempo na tela. Fique à vontade, Daniele. A lei federal, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz que o Conselho Tutelar ele é composto por 5 membros eleitos pela população local. Então, são 5 conselheiros ali, eleitos, os mais votados, assumem o pleito ali como conselheiro tutelar. E a sede do Conselho Tutelar também é composto por servidores públicos ali, porque existem as funções administrativas. Então, além dos 5 conselheiros, é composto ali por servidor de administração, a motorista, o servidor de limpeza, a recepção. Então, essa é uma composição, 5 conselheiros tutelares e também os servidores ali na função administrativa do órgão. Agora temos as perguntas que chegaram aqui através da população, pelo nosso WhatsApp, nosso e-mail e também coletadas pelos colaboradores da Rádio Capela FM. Vamos ao sorteio do número da pergunta. Pergunta de número 6. Como deve funcionar a chamada rede de proteção à criança e ao adolescente? Também 3 minutos. Só aguardar ajustar o tempo. Fique à vontade, Daniela. A rede de proteção, eu gosto muito de utilizar um exemplo que é explicado pelo Dr. Murilo de Giacomo, ele é o procurador da Infância e Juventude lá do estado do Paraná. Ele fala que a rede de proteção ela funciona numa engrenagem. Toda a rede de proteção ela é composta ali pelo Conselho Tutelar, CMDCA, o CRAS, o CREAS, a Segurança Pública, a Assistência Social, a Educação, a Saúde, o Ministério Público, o Judiciário, e todos são uma engrenagem. Então, a gente imagina ali uma caixa com uma engrenagem e na ponta dessa caixa, vamos imaginar uma torneirinha ali, né, que vai sair a política pública para a criança e adolescente. Então, todas essas engrenagens, elas devem funcionar em sincronia, cada um na sua função, para que a política pública da criança e adolescente venha a ser alcançada. Então, cada um de nós ali da rede de proteção funcionamos dessa forma, né, cada um na sua função. Se uma dessa engrenagem ali deixa de funcionar ou funciona de forma ineficiente, traz prejuízo naquela torneirinha que deve sair a política pública para criança e adolescente. Então, a rede de proteção ela funciona assim. Todos nós devemos estar em conjunto ali naquela engrenagem. Cada setor ali tem a sua função e deve funcionar em harmonia. E para encerrar, nós teremos aí as considerações finais. Já quero agradecer desde já a candidata por dispor seu tempo, vim aqui na rádio e também a todos os candidatos que propuseram a estar aqui. 2 minutos para as considerações finais, a gente só vai ajustar aí o tempo. 2 minutos e fica à vontade. Bom, mais uma vez agradecer esse espaço, é muito importante esse espaço para a gente estar aqui e também destacar o trabalho do Conselho Tutelar. Eu, como conselheiro tutelar, eu tenho muito orgulho desse órgão e gosto muito de ressaltar a importância desse trabalho, porque muitas vezes ainda existe muita desinformação dele. Então, quero aqui ressaltar a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, da importância de você comparecer no dia 1º de outubro e escolher o seu representante, no qual eu estou aqui mais uma vez me colocando à disposição para ser reeleita, porque eu acredito que todo o meu compromisso, minha experiência, todo esse tempo aí que eu trabalhei nessa frente do direito da criança e adolescente, eu tenho mais para contribuir, porque eu sou dedicada, eu sou atuante, eu sei contribuir, porque o trabalho do Conselho Tutelar é em colegiado, então eu tenho muito para contribuir. Então, dia 1º de outubro, eu conto com o seu voto. Lembrando, o voto não é obrigatório, mas você, população, não pode deixar de votar, porque o próprio Estatuto da Criança e Adolescente fala que é dever de todos. Então, nós não podemos deixar, desde já, de representar as nossas crianças através do seu voto. Então, é importante que nesse dia você vá e escolha seu representante, que é aí que você vai já iniciar a começar a ajudar as nossas crianças e adolescentes. Eu agradeço e espero vocês lá e conto com o seu voto, Daniele Souza, número 17. Nós estamos recebendo, neste momento, a Núbia Balbino. Núbia Balbino é a candidata que a gente vai entrevistá-la. A gente vai deixar para a apresentação. Núbia Balbino, primeiro, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Capela. Fique à vontade para a sua apresentação.
Boa tarde a todos. Eu quero primeiramente agradecer, né, por essa oportunidade, né, por essa iniciativa da Rádio Capela, por esse espaço, né, para nós candidatos ao Conselho. Eu acho que é de extrema importância e eu quero agradecer. Muito obrigada. Eu sou a Núbia Balbino, tenho 45 anos, sou casada com Antônio Balbino há 14 anos. Nós temos 3 filhos, o Pedro, de 9 anos, a Antonella, de 8 anos, e o Davi, que partiu precocemente e que se encontra nos braços de Deus. Sou cristã, né? Trabalho com crianças, né, no Ministério Infantil, gosto muito do que eu faço, me dedico, né, a cada domingo eu me dedico cada vez mais. Tenho magistério, sou formada em pedagogia, pós-graduada em pedagogia social, trabalho um tempo já com criança, né? Exerci várias funções como professora, coordenadora pedagógica, educadora social, e no momento eu atuo ali como educadora social no CREAS. É um lugar que eu gosto bastante de trabalhar, tenho aprendido muito ali, e é isso. E, Núbia, tem uma pergunta que nós estamos fazendo para todos os candidatos, né? Que é: por que você quer ser eleita conselheira tutelar? Só pediria para guardar o tempo rodando. Fique à vontade, Núbia. O desejo de entrar, né, para o conselho, para me candidatar ao conselho tutelar, ele nasceu há 4 anos atrás, né? Então, há 4 anos atrás eu venho colocando, né, diante de Deus e estudando bastante, procurando me aperfeiçoar cada dia, né? Buscando as informações, estudando o ECA, estudando a Constituição, estudando as leis, né, a lei municipal, e de lá para cá eu vim me empenhando bastante, conversando com pessoas que têm, né, experiências na área, e eu desejo do meu coração, gosto muito do que eu faço, e eu acredito que entrar ali no CREAS, para mim, foi assim, a cereja do bolo. Eu já tinha esse desejo, e ali só aumentou o meu desejo, né, de atuar, de me candidatar ao conselho. Ali eu tenho muito contato com as famílias, gosto desse contato. A gente trabalha com crianças vulneráveis, famílias em situação vulneráveis, né? E eu gosto bastante do que eu faço. Eu sinto assim que a cada dia eu sou mais apaixonada por esse cargo, né, por essa função, por esse trabalho que eu exerço ali, e eu quero muito, né, me candidatei, né, ao conselho e desejo me empenhar cada dia mais, me esforçar cada vez mais, estudar mais para, se eleita, fazer um bom trabalho. Agora eu quero... a gente vai fazer a pergunta que é sorteada. A primeira pergunta da imprensa, né? Pergunta da imprensa que encaminharam aqui pra gente. A pergunta de número 7. Pergunta de número 7 da imprensa. Pergunta que veio da redação da VV8 TV. Por que existe um desinteresse da população mediante a eleição de conselheiro tutelar? Obrigado à redação da VV8 TV e também aos outros órgãos de imprensa. Então, Núbia, por que existe um desinteresse da população mediante a eleição de conselheiro tutelar? 3 minutos, deixa eu colocar o tempo na tela. Fique à vontade, Núbia. Eu acredito que o desinteresse é por conta da falta de conhecimento mesmo, né? Quando as pessoas elas têm conhecimento do que é o órgão, de como funciona, né? Da seriedade que é, eu acredito que as pessoas elas vão, votam, querem saber mais, né? Eu acredito que é mais mesmo a falta de informação. E, se eleita, eu quero, né, continuar trazendo essa informação para a população, informando as pessoas, né, de como que é o conselho, como que funciona. E a próxima pergunta é da população. Agradeço aí a quem encaminhou a pergunta. Vamos ao sorteio. Pergunta de número 17. De número de 17, como deve ser a relação entre prefeitura e conselho tutelar? Como deve ser a relação entre prefeitura e conselho tutelar?
3 minutos, só colocar o tempo na tela. Fique à vontade, Núbia. Eu acredito que tem que haver uma parceria, né, entre o Conselho Tutelar e a Prefeitura, né? Eu acho que a parceria ela faz a grande diferença. Eu acho que tem, né, os órgãos, né, ali, a educação, tem a assistência social, nós temos a saúde, né? E eu acredito que a gente tendo essa ponte, né, esse diálogo, conversando, traçando estratégias, né, para que a gente possa atender da melhor forma as nossas crianças e adolescentes. Núbia, e agora você tem aí 2 minutos para as suas considerações finais. Já quero agradecer, né, a sua participação, só informar a todos que até a sexta-feira estaremos recebendo aqui os candidatos, ok? Aí todo o material já está disponível. Então, 2 minutos para as suas considerações finais, Núbia. Mais uma vez, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né? Eu acredito que é um espaço, como que eu posso dizer, um espaço bom para a gente, né, como candidatos, porque a população pode conhecer um pouquinho, né, da nossa história, um pouquinho da nossa vida, né, e então fica aqui o meu agradecimento. Quero agradecer à população de Vinhedo pelo carinho que eu tenho recebido, né, ao longo desta campanha. São pessoas que conversam, mandam perguntas, e eu agradeço muito, né, pelo que as pessoas têm, pela maneira como as pessoas têm, né, recebido essa minha candidatura. E eu gostaria de aproveitar esse momento e fazer um convite, né? Eu coloquei lá, gostaria que vocês me seguissem lá nas redes sociais, dessem uma olhada lá no meu Instagram. Eu preparei com muito carinho, né, tudo sobre o Conselho Tutelar. Eu venho estudando, eu venho me informando, né? E eu coloquei lá. Então, assim, eu montei, né, um cronograma do dia 4, que foi o início da nossa campanha, né, até o dia 27, que é o nosso último dia. Ali você vai encontrar todo o material. O que é o Conselho Tutelar, quais são as atribuições do Conselho Tutelar, para que serve, né, o Conselho Tutelar. Então, ali tem tudo. É um material bem bacana. Eu procurei, assim, que fosse, até os vídeos, que não fosse de uma forma cansativa, né, que as pessoas tivessem entendimento, conseguissem entender o que está sendo colocado ali. E é isso. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e abençoe as nossas crianças e adolescentes. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a candidata Mariana Brandão. Mariana Brandão, que eu agradeço muito por ter aceito o nosso convite. E fique à vontade, Mariana, para a sua apresentação. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Meu nome é Mariana Brandão, eu tenho 29 anos, sou cristã, mãe do Joaquim, de 3 anos. Sou pedagoga, a primeira vez me candidatando a conselheira tutelar. Trabalho com criança e adolescente desde 2012. Comecei em escolas particulares, como auxiliar. Depois, quando eu me formei em 2015, entrei na ARCA, que é a Associação de Responsabilidade Cristã e Assistencialista. Lá, eu trabalhei com crianças de 6 a 15 anos, tive a oportunidade de fazer cursos como Bons Tratos em Famílias, do Claves, e Comunicação Não Violenta. Também tive a oportunidade de fazer curso em Libras, quando estava na prefeitura, de estagiária. E também, atualmente, faço uma pós em alfabetização e letramento. Agora estou trabalhando como professora da educação infantil na rede municipal de Vinhedo, como lá na Branca de Neve, na Vila João 23. Mariana, a pergunta que é uma pergunta comum para todos os candidatos que a gente está fazendo, por que você quer ser eleita conselheira tutelar? São 3 minutos para a resposta, a gente só pede para que aguarde o tempo na tela. Fique à vontade, Mariana. Quando eu trabalhei na ARCA, lá eu tive um olhar mais apurado para os direitos infringidos das crianças. Então, lá foi meu primeiro contato com criança e adolescente em vulnerabilidade. Então, foi lá que eu quis entrar nessa área
assistencialista. Então, lá eu fui também transformadora de história, uma agente transformadora de história. E eu quero continuar sendo esse agente transformador de histórias numa instância maior. Então, eu acredito que no conselho seja o lugar que eu vou estar cumprindo esse papel. Agora nós temos a pergunta da imprensa, agradecendo aos órgãos de imprensa. A gente vai sortear uma pergunta, a gente está fazendo para todos os candidatos. Lembrando que as perguntas elas podem sim repetir, tá? As perguntas que vieram da imprensa, elas podem repetir. Pergunta número 7. Pergunta número 7. O órgão da imprensa que encaminhou essa pergunta foi a VV8 TV. A gente agradece. Por que existe um desinteresse da população mediante a eleição do Conselho Tutelar? Obrigado aí a VV8 TV. Por que existe um desinteresse da população mediante a eleição do Conselho Tutelar? São 3 minutos também para a resposta. Só colocar o tempo na tela. Fique à vontade, Mariana. Eu acredito que o desinteresse seja por causa das pessoas não conhecerem, não saber de fato o que faz um conselheiro tutelar. Então, é a falta do conhecimento mesmo que faz com que as pessoas não se interessem em participar dessa caminhada que é muito importante, a eleição do conselheiro tutelar. E agora a pergunta da população. Vamos sortear aqui o número da pergunta. Número 1. Pergunta número 1. A pergunta da população pergunta quais as atribuições do conselheiro tutelar. Quais as atribuições do conselheiro tutelar? 3 minutos também para a resposta. A gente só vai zerar o tempo. Fica à vontade, Mariana. Então, no ECA, ele traz 20 atribuições para o conselheiro tutelar. E, resumindo assim, no dia a dia, que eu acredito que vai ser o meu trabalho, se a senhora for eleita, é o atendimento, o acolhimento, quando aquela família ou aquele adolescente, aquela criança chegar para nós. Depois a gente vai ter que relatar, fazer a documentação do caso, fazendo todo esse relatório, essa documentação, nós vamos ter que nos reunir, porque somos em 5, para realmente conversar sobre o caso, ver quais as decisões a serem tomadas, delegar para algum outro serviço público que precisa ser delegado, e depois a gente deve acompanhar aquele caso para que assim o direito da criança seja cumprido. E, Mariana, chegamos ao final. Queria, claro, agradecer, a sua presença aqui e fique à vontade aí para as considerações finais, Mariana. Eu agradeço novamente a oportunidade e peço para que você que esteja assistindo me acompanhe nas redes sociais. Meu Instagram é mariana.brandes e o meu Facebook é Mariana Brandão. E peço que no dia 1º de outubro você vá na escola Nilza Ferragutti e vote em mim, 24, Mariana Brandão. Muito obrigada pela oportunidade. Nós estamos recebendo aqui a Aline Scaliucci, ela que vai se apresentar agora. Aline, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Muito obrigado por você ter vindo. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Aline Scaliucci, tenho 38 anos, sou casada, tenho 2 filhos, o Enzo com 9 anos e o Vitor com 2. Trabalho na área de educação desde o ano de 2001. Trabalhei por 19 anos na rede privada, hoje atuo na rede pública de Vinhedo. Trabalho na educação infantil, sou formada no curso normal superior pela Faculdade de Vinhedo, tenho especialização pela Unicamp em Fundamentos Teóricos e Prática Pedagógica na Educação Infantil. Atuo já há bastante tempo com criança, tá? É algo que eu gosto muito de fazer e tenho um interesse em estar neste cargo e em efetivar, na verdade, o meu lugar, no cargo de conselheira tutelar, por essa questão, por trabalhar com criança já há bastante tempo. Aline, nós temos uma pergunta que ela está sendo feita para todos os candidatos, uma pergunta em comum para todos. Por que você quer ser eleita conselheira tutelar? Só peço que aguarde o tempo na tela, a gente vai colocar o tempo na tela. Por que você quer ser eleita conselheira tutelar? Fique à vontade.
Adriano, na verdade, quem me conhece já há algum tempo vai saber, né, um pouquinho dessa história. Tem um fato que aconteceu na minha vida. Eu tenho bastante trabalho social aí que a gente faz, ajudando ONGs, ajudando as pessoas que precisam. E trabalhei por algum tempo com um projeto chamado Projeto Criança Feliz, na cidade de Campinas. Nós começamos fazendo festas e eventos para crianças carentes na cidade de Hortolândia. E em uma das primeiras festas que nós fizemos, aconteceu um episódio lá. Já trabalhava, enfim. Neste dia, eu preparei algumas situações, alguns momentos para serem divertidos, de contação de história e de atividades para as crianças, né, para os jovens que estavam ali, porque, inclusive, tinham bastante jovens participando. E uma criança de 9 anos, aproximadamente, me trouxe um bebê de 8 meses, me deu esse bebê no colo e disse: tia, você pode cuidar dele para mim porque eu quero brincar? E, naquele momento, eu não entendi muito bem, falei para ele: claro, pode me dar. Ele deu mais umas 2 voltas pela festa. Eu perguntei para ele: cadê a mamãe? Porque eu precisava, né, atuar em outras partes da festa. Ele me disse assim: a mamãe está trabalhando. Eu estou cuidando dele sozinho. E eu passei o resto da festa com aquela criança no colo. Nós servimos, era um hábito, né? A gente servia refeições e nós servimos comida. E o prato desse bebê chegou, ele estava no meu colo e eu fiquei com ele para que essa outra criança brincasse. E quando esse prato chegou, esse neném começou a chorar muito no meu colo. Eu só estou contando isso rapidinho porque é uma história que eu conto para todo mundo, tá? Porque foi assim que realmente começou. E esse bebê começou a chorar muito, não tinha colher, e eu comecei a dar comida para ele com a mão. E naquele momento eu sinto que virou uma chavinha de algo que eu queria realmente fazer, tá? É um trabalho que eu senti que eu precisava fazer. E hoje eu entendo com essa oportunidade que é um trabalho que eu não preciso fazer nos momentos extras da minha vida, e sim algo que eu posso me dedicar no período integral, né? Então, assim, é essa real vontade que eu tenho de estar ali. Agora a gente tem uma pergunta que é da imprensa. Quero agradecer aos órgãos de imprensa que encaminharam. A gente vai sortear aqui o número da pergunta. Pergunta número 2. Pergunta que veio da redação do Jornal de Vinhedo. Agradecer aí o Jornal de Vinhedo. Qual a relação entre Conselho Tutelar e a Prefeitura de Vinhedo? Qual a relação entre Conselho Tutelar e a Prefeitura de Vinhedo? Agradecer o Jornal de Vinhedo pela pergunta. Ajustar aqui o cronômetro e fique à vontade para a resposta, Aline. Vamos lá. A relação, na verdade, é basicamente administrativa, tá? A Prefeitura de Vinhedo, ela está por trás do Conselho. É muito importante essa parceria, né? E a Prefeitura efetua o pagamento dos funcionários, tem funcionários que são funcionários públicos que prestam serviço para o Conselho Tutelar. O local onde a sede do Conselho Tutelar se encontra é de responsabilidade da Prefeitura. Agora, a pergunta que chegou através da população, nós também pedimos para que as pessoas encaminhassem perguntas. Quero agradecer a quem mandou perguntas para a gente. Pergunta de número 3. Pergunta de número 3. Qual a legislação que regula a atividade do Conselho Tutelar? Qual é a legislação que regula a atividade do Conselho Tutelar? Só vou ajustar o tempo na tela, fique à vontade, Aline. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E agora, lógico que agradecendo, né, a sua participação, deixar para as considerações finais. Fique à vontade para as suas considerações finais, mais uma vez agradecendo por vir aqui, por ter aceito aqui o convite. Fique à vontade, Aline. Adriano, eu que agradeço o convite da rádio, o seu convite. É muito importante que a gente tenha esse espaço para que as pessoas conheçam um pouquinho, apesar do nosso nervosismo aqui ao vivo, né? Mas para que as pessoas conheçam um pouquinho de cada um dos candidatos. E, como eu falei anteriormente em algumas outras situações, a minha campanha hoje ela é basicamente baseada em falar para as pessoas da importância de vir votar. Gente, a gente entende que o Conselho... Se nós entendermos a importância do Conselho Tutelar, a gente vai, sim, se disponibilizar a sair de casa, mesmo que seja num domingo, para exercer o nosso dever. Porque esse é um dever nosso. Tá? Hoje, muitas vezes, as pessoas pensam, mas eu não preciso do Conselho para nada. Amanhã pode ter um vizinho, pode acontecer dentro da sua casa, e você pode precisar. Então, assim, gente, é importante que você escolha, que você saiba quem está lá,
para exercer para cuidar do direito dessas crianças, tá? Para exercer essa função de suma importância para a cidade de Vinhedo. Conto com o voto de vocês, Aline Scaliuzzi, número 11. Hoje estamos recebendo aqui a candidata Celina Oliveira. Candidata Celina Oliveira, a gente agradece imensamente por ter aceito o nosso convite e fique à vontade para a sua apresentação. Olá, pessoal. Eu sou a Celina Oliveira, tenho 56 anos, moro em Vinhedo há 45 anos, trabalhei muito tempo na construção civil, mas estou há 6 anos atuando na educação infantil de Vinhedo. Eu tenho formação em psicologia, em pedagogia, e foi justamente trabalhando na educação que eu me interessei por me candidatar a conselheira tutelar. Celina, a primeira pergunta que a gente faz é uma pergunta em comum para todos os candidatos. Por que você quer ser eleita conselheira tutelar? Só aguardo para que coloque o tempo na tela. O tempo já está na tela. Fique à vontade, Celina. Olha, eu quero ser eleita conselheira tutelar, porque eu acho que é um trabalho importante para a sociedade, é uma função que, através do cotidiano escolar, convivendo com as famílias, com as crianças, eu percebi que é necessário, de fato, que o Conselho Tutelar tenha boas pessoas responsáveis e comprometidas com a função. Foi daí que me despertou o interesse. E agora a gente vai fazer uma pergunta que é sorteada entre os candidatos, que é a pergunta da imprensa, dos órgãos de imprensa. O número da pergunta, a pergunta número 11. Pergunta de número 11 foi encaminhada pela redação da Capela FM, pergunta de número 11. E eu agradeço, né, os órgãos de imprensa. A pergunta é: como o Conselho Tutelar pode desmitificar a sua atuação, que é sempre mal vista por muitos pais, crianças e adolescentes, que os mesmos não veem como proteção a atuação do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar sendo mal visto por muitos pais, crianças e adolescentes. Só aguardar colocar o tempo na tela. Aguardo e agradeço, né? Aproveito para agradecer a todos os órgãos de imprensa aí que colaboraram com a Capela FM. 3 minutos, fique à vontade, Celina. Bom, eu acredito o seguinte: desmistificar essa questão do Conselho Tutelar não é uma tarefa fácil, né, porque existe, de fato, um boato. O que a gente ouve é assim: Conselho Tutelar serve para tomar a criança dos pais, pegar no pé e dizer que a gente não pode nem dar um tapinha no filho. Então, é uma questão cultural, é importante, né, que a gente, quando ouvir um boato ou antes de propagar ideias falsas, que a gente vá a fundo e procure saber, de fato, do que se trata o Conselho Tutelar. Qual é a proposta? Quando se combate, eu vou dar um exemplo, por exemplo, muita gente fala: o Conselho fala que a criança não pode trabalhar, então vai se formar uma sociedade de vagabundos. Quando, na realidade, o que se combate é o trabalho infantil inadequado. Não significa que o pai e a mãe, lá na sua casa, não pode ensinar o seu filho a cuidar das coisas dele desde cedo, ser responsável, guardar brinquedo, realizar pequenas tarefas. Então, eu acho que a gente tem que repensar a fala, a gente tem que pensar bem antes de falar, porque, de fato, ir a fundo nas coisas para não propagar boatos. Porque a proposta é totalmente diversa, né? É, de fato, atuar para amparar e garantir os direitos. Não maltratar a criança ou qualquer coisa nesse sentido e tomar a criança do pai. Desde que a criança esteja assistida, o Conselho não vai tirar a criança de ninguém. E a próxima pergunta da população, perguntas que foram enviadas aqui para a redação da Capela FM. Pergunta de número 7. É atribuição do conselheiro tutelar resolver conflitos dos alunos dentro da escola? É atribuição do conselheiro tutelar resolver conflitos de alunos dentro da escola? Só pedir para que a gente aguarde colocar o tempo na tela. Tempo na tela, fique à vontade, Celina. Não é assim. Num primeiro momento, geralmente quem intervém nos conflitos na escola
é a direção da escola, né? Há um encaminhamento, por exemplo, aconteceu uma questão, o professor leva para a direção, que vai tomar as medidas cabíveis, de repente vai convocar a escola. Então, a primeira intervenção é na escola. Caso não haja resolução ou o problema tenha um desdobramento mais sério, o conselho pode ser acionado para desenvolver um trabalho em conjunto, mas num primeiro momento é a escola. Celina, queria agradecer imensamente, né, sua participação aqui. Fique à vontade agora para as considerações finais. Celina Oliveira, só aguardar aí a gente colocar o tempo na tela. 2 minutos para as considerações finais. Fique à vontade, Celina. Bom, eu agradeço a atenção de todas as pessoas, agradeço, Adriano, por essa oportunidade. E eu queria dizer o seguinte... o conselheiro tutelar e a pessoa que se propõe a ser conselheiro tutelar é uma pessoa de coragem, não é uma função simples, requer que sejam pessoas arrojadas e, de fato, dispostas a atuar com força, né, com seriedade para garantir os direitos das crianças e adolescentes. Então, eu conto com o apoio de vocês, com o voto, espero que a minha fala tenha aí podido ajudar, de alguma maneira, a clarear um pouco, né, as questões sobre o Conselho. E é isso. O que eu peço, dia 1º, votem. Neste momento, estamos recebendo a Mari Batistella. Mari Batistella, fique à vontade para a sua apresentação e muito obrigado por ter vindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Rádio Capela pela iniciativa de estar aí convidando os candidatos, né? Muito obrigada pela oportunidade. O meu nome é Mariane Batistella Gomes, conhecida como Mari. Eu sou casada há 15 anos com o João Carlos, o João da Cerâmica, mais conhecido. Eu tenho 2 filhas, a Beatriz, de 21 anos, que já está casada, já constituiu a sua família. Também tenho a Maria Eduarda, de 6 anos. E também gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho magistério, sou formada em pedagogia, trabalhei com crianças e adolescentes, fiz estágio com adolescente no ensino fundamental numa rede pública da cidade. Lecionei para educação infantil também há mais de 3 anos. Tenho aí uma certa experiência com criança e adolescente. Mari, nós estamos fazendo uma pergunta que é uma pergunta em comum para todos os candidatos. Por que você quer ser eleita conselheira tutelar? Por que você quer ser eleita conselheira tutelar? Só peço que aguarde o tempo na tela. Agora sim, fique à vontade, Mari. Bom, eu acredito que dizer apenas que eu gosto de criança não é o suficiente. Eu gostaria de estar fazendo algo a mais por ela. E eu sei que, como conselheira, eu vou poder não apenas fazer por ela, mas eu vou poder ajudar e defendê-la, né? Acho que o papel principal do conselheiro tutelar é defender a criança, né? Sendo que a criança, ela é um sujeito em desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele precisa ser sólido, ele precisa ser estruturado, para a criança venha se desenvolver bem. Agora nós temos a pergunta da imprensa. Vamos fazer o sorteio da pergunta que veio da imprensa. A pergunta de número 11. Pergunta de número 11. Vamos usar aqui, saber qual pergunta. Pergunta da Capela FM. Como o Conselho Tutelar pode desmistificar sua atuação, a qual é sempre mal vista por muitos pais, crianças e adolescentes? É que os mesmos não veem como proteção a atuação do Conselho Tutelar? Mari, tem 3 minutos. Vamos só colocar o tempo na tela. 3 minutos, só um minutinho, agora sim. Mari, fique à vontade. É verdade. O Conselho Tutelar hoje, ele é visto como aquele que tira a criança dos pais. E isso não é verdade. O Conselho hoje, o que ele faz? Ele defende a criança.
né? Ele vai defender, ele vai fazer com que os direitos da criança ele venha a ser válido, ele venha a ser feito e feito direito, e o conselho ele tem o papel de estar ali verificando, de estar fiscalizando para ver se esse direito está sendo cumprido. Tá bom? Então, esse conselho tutelar que as pessoas olham de tirar a criança, não olhem isso, porque o conselho tutelar está aqui para defender a criança, para defender os seus filhos, para defender as crianças da sociedade. E agora a pergunta da população, perguntas que chegaram na Capela FM. Vamos também fazer o sorteio aqui da pergunta. Pergunta de número 17. Pergunta de número 17. Como deve ser a relação entre prefeitura e conselho tutelar? Como deve ser a relação entre prefeitura e conselho tutelar? Agradecendo a quem mandou aí a pergunta. Tempo na tela, fique à vontade, Mariana. O conselho, lembrando que o conselho ele é um órgão permanente, ele é um órgão autônomo, ele não precisa de autoridades para que ele venha estar cumprindo o que ele tem que fazer. Em relação à prefeitura, né, a gente sim, ao município, o conselho tem que ter um bom vínculo com o município, né? Porque o município ele dispõe ali de proteções para a criança, né? O CREAS, o CRAS, a segurança, tem várias secretarias ali que dispõem para a proteção da criança, né? Para fazer valer o direito dela. Então, eles têm que ter um bom vínculo entre os dois. Porém, em relação administrativa, não. O Conselho Tutelar ele é um órgão administrativo, ele responde por si, né? Os 5 membros ali, o colegiado responde por si mesmo, tá? Aplica as medidas por si mesmo, não tem nada a ver com o município. E agora, Mari, deixar as suas considerações finais, né? Aí 2 minutos para as suas considerações finais. Já quero agradecer por você ter aceito o nosso convite. Então, fique à vontade aí, só a gente vai zerar o tempo. E aí, fique à vontade para as suas considerações finais, Mari. Eu gostaria aqui de deixar para vocês 3 passos para se salvar uma criança. Primeiro, identificar. Você tem que identificar se tem algo errado com a criança, o que está acontecendo, vizinho, sociedade. Segundo, denunciar. Se você identificou algo errado, denuncie. Terceiro, vote no Conselho Tutelar. As eleições estão próximas, dia 1º de outubro. A terceira parte para você salvar uma criança é ir votar para as eleições do Conselho Tutelar. Né? Você tem que escolher pessoas que têm os mesmos valores que você, os mesmos princípios que você tem. Né? E eu me coloco à disposição da sociedade, eu me coloco à disposição da comunidade para estar trabalhando por essas crianças e defendendo essas crianças. Então, dia 1º de outubro, vá à escola doutora Nilza Ferragutti e vote em 25. Eu me coloco à disposição de vocês. Mari Batistella, vote 25. Obrigada. Hoje estamos recebendo aqui a candidata Juliana Andrade, a Ju Baiana. Queria agradecer imensamente a sua participação. Fique à vontade para a sua apresentação, Ju. Boa tarde, população de Vinhedo. Eu sou a Juliana, tenho 44 anos, sou casada com o Thiago, mãe da Emily, de 8 anos. Moro em Vinhedo há 24 anos. Sou baiana. Tem uma pergunta que a gente está fazendo em comum para todos os candidatos, é por que você quer ser eleita conselheira tutelar? Por que você quer ser eleita conselheira tutelar? Só peço para guardar o tempo na tela. Tempo na tela, fica à vontade, Ju, por que quer ser eleita conselheira tutelar? Para garantir os direitos da criança e adolescente. Eu vou lutar para garantir os direitos da criança e adolescente. Nós temos agora a pergunta que veio da imprensa. Nós vamos fazer o sorteio da pergunta que veio da imprensa. Pergunta de número 14.
pergunta de número 14, o órgão que encaminhou é da Capela FM. Como fazer valer a responsabilização de quem viola os direitos da criança e do adolescente? Repetindo, como fazer valer a responsabilização de quem viola o direito da criança e do adolescente? 3 minutos, só vamos colocar o tempo na tela. Tempo na tela, 3 minutos. Fique à vontade, Juliana. Acredito que o Conselho, ele é um órgão que não serve somente para punição, né? Ele serve para acolhimento também. Mas, nesses casos, né, em relação aos direitos da criança e adolescente, então a gente busca os órgãos, né? No caso, é o Ministério Público. E agora a próxima pergunta é da população. A gente quer agradecer a todos que encaminharam perguntas aqui para a Capela FM. Pergunta de número 2. Pergunta de número 2. Qual a importância dos conselheiros tutelares para a sociedade? Qual a importância dos conselheiros tutelares para a sociedade? 3 minutos o tempo, só ajustar o tempo na tela. Fique à vontade, Juliana. O conselheiro tutelar, ele tem atribuições, né? Ouvir, acolher, cada caso é um caso, né? Tem a prioridade, né? A população, ela não tem totalmente conhecimento do conselho tutelar. O que é o conselho, para que é o conselho, para que serve o conselho, né? Mas o conselheiro, ele tem que buscar seguir, né, as atribuições do conselheiro. Isso é para acolher os direitos, garantir os direitos da criança e do adolescente. Sempre os direitos da criança e do adolescente. E agora, enfim, para terminar também em comum com todos, a gente pede para que tenha aí as considerações finais. Quero agradecer desde já, Ju, a sua participação. E fique à vontade, 2 minutos para suas considerações finais. População de Vinhedo, venho aqui pedir o voto, o apoio de vocês. É a minha primeira candidatura à conselheira tutelar, né? E como eu falei, a minha luta é para garantir os direitos do adolescente e criança dentro das atribuições do conselheiro, né? Políticas públicas. Então, vou lutar por isso. Gratidão, né, pela oportunidade, Adriano. Muito obrigado. Gratidão pelo espaço. Quero te agradecer muito. E população de Vinhedo, peço a vocês o seu apoio, o apoio de vocês, tá? Desde já, quero agradecer a cada um de vocês que vai tirar o seu tempinho no dia 1º de outubro, das 8 às 17, para ir votar em mim. Gratidão, peço o apoio de vocês, porque juntos, eu, você, família, conselho, escola, segurança, comunidade, juntos, a gente vai garantir o direito das nossas crianças e os nossos adolescentes. Que Deus abençoe. Estamos recebendo agora a Vitória Dias, a Vic, que vai fazer a sua apresentação. Vic, fique à vontade para a sua apresentação. Muito obrigado por ter vindo. Oi, muito obrigada, digo eu. Então, Adriano, olá a todos. Eu sou a Vic, eu sou pedagoga, eu tenho pós-graduação pela Unicamp, que é de letramento. Eu tenho 2 filhos, sou moradora de Vinhedo, tenho 2 filhos, uma moça já casada, a Carol, e o Pedro, que tem 13 anos, um garoto. Sou uma pessoa que já há muito tempo moro aqui em Vinhedo, sou uma pessoa que gosto muito de desafios, sou bem dinâmica e que bom que eu estou aqui hoje, né? Estou muito agradecida. E Vic, nós estamos fazendo uma pergunta em comum para todos os candidatos, que é por que quer ser eleita conselheira tutelar? Então, só aguarde o tempo aí na tela. Tempo na tela, por que você quer ser eleita conselheira tutelar, Vic? Então, primeiro, Adriana, eu sou uma educadora.
E como educadora, eu tenho 30 anos de experiência com crianças e adolescentes. Já trabalhei muito, trabalhei com muitos projetos, com crianças vulneráveis, com crianças e adolescentes em situação de risco. E eu gostaria de ter essa chance de mostrar mais o meu trabalho aqui em Vinhedo. É porque eu trabalhei muito em Campinas, então eu quero mostrar esse trabalho aqui em Vinhedo. Agora nós temos a pergunta que veio da imprensa. Vamos fazer o sorteio da pergunta da imprensa. Pergunta de número 7. Pergunta de número 7 veio da redação da VV8 TV. A pergunta: por que existe um desinteresse da população mediante a eleição do Conselho Tutelar? Por que existe um desinteresse da população mediante a eleição do Conselho Tutelar? Peço só que aguarde o tempo na tela. A gente vai ajustar o tempo. Agora sim, fique à vontade, Vicky. Então, Adriano, eu acho que esse desinteresse da sociedade é pelo fato de não conhecer o que é realmente Conselho Tutelar. O que é o Conselho, o que se propõe o projeto. Esse projeto de suma importância, as pessoas não têm muito interesse, porque não conhecem. Então, eu peço que as pessoas conheçam. E outra coisa também, eu acho que o Conselho Tutelar, ele é benefício. E ele está sendo tipo uma punição. Né? Agora que eu estou engajada nessa campanha, tenho conversado bastante com a população. E muitas pessoas acham que o Conselho Tutelar é para punir. E não é punição, é benefício para a população. Né? Então, vamos conhecer melhor, vamos conhecer os conselheiros, vamos até o Conselho Tutelar, conhecer um pouco do ECA, para ver que tem muitos benefícios para as crianças e para os adolescentes. Agora a pergunta da população. A gente agradece as pessoas que enviaram perguntas aqui para a Rádio Capela. Pergunta de número 8. Pergunta de número 8. Como proceder quando o município não disponibiliza meios de transporte para o Conselho Tutelar para efetuar diligências em locais distantes? A gente vai deixar 3 minutos, só repetindo. Como proceder quando o município não disponibiliza meio de transporte para que o Conselho Tutelar efetue diligências em locais distantes? Fique à vontade, Vicky. 3 minutos para a resposta. Então, do interesse da prefeitura, do interesse do Conselho Tutelar, que essa criança seja alcançada. Então, é dever da prefeitura mesmo, providenciar esse veículo para que o Conselho Tutelar ele vá até as pessoas e faça o atendimento necessário, eficaz, que a criança precisa, que o adolescente precisa, que a família precisa. Né? Então, é dever da prefeitura. Não tem como o conselheiro ir com o transporte dele. É dever da prefeitura fazer esse acompanhamento e verificar, está verificando se tem o transporte, se não tem o transporte. É dever da prefeitura, sim. Vicky, queria agradecer a sua participação e fique à vontade para as considerações finais. Você tem 2 minutos para as considerações finais, mais uma vez reforçando, muito obrigado aí por ter comparecido aqui à entrevista. Então, Adriano, eu que agradeço muito de estar aqui, de ter participado desse processo tão importante para a sociedade, tão importante para Vinhedo. Eu assim, já tinha falado, né, que todas as pessoas que estão participando do processo são pessoas muito competentes. Eu acredito realmente que nós vamos ter uma equipe muito boa para que realmente Vinhedo seja referência no aconselhamento de crianças e adolescentes e que realmente o direito deles vão ser resguardados, né? E lembrando que os direitos, atrás dos direitos também tem os deveres, né? Então eu conto com o voto de vocês, eu sou 33, eu conto com o voto de vocês e peço a vocês, vão até a urna, veja direitinho aquele candidato que está de acordo com o seu perfil, que vem de encontro com as suas expectativas, mas não deixe de ir às urnas, gente, que Vinhedo precisa muito, tá? E
Vote 33 lá no dia 1º de outubro. Não esqueça, gente, na semana que vem estaremos continuando o processo aí para que as pessoas conheçam e saibam a importância desta eleição. No dia 1º de outubro, escolha e vote a eleição, independente do local que você vota em Vinhedo. No dia 1º de outubro, todos votam aqui na Escola Nilza Maria Ferragutti, na Rua do Café, na Capela. Continue na melhor, Capela FM, a voz de Vinhedo.